Fala aí, pessoal, Felipe Teixeira, farmacêutico Maromba, trazendo hoje para vocês, na nossa linha de avaliação de veículos, o novo Fastback Abarth. Esse aqui é um ano 2025, né, modelo 2025, com algumas alterações. O Fastback Limited Edition by Abarth, ele traz um motor T270 e ele vem com a configuração um pouco abaixo do Fastback Abarth, que seria o topo de linha. Esse aqui tem o mesmo motor, as mesmas configurações, porém com uma calibração diferente, um pouco mais confortável, um pouco mais com perfil SUV. O Fastback Abarth ele já traz para a gente uma configuração mais esportiva, que é uma categoria acima, quase que paralela a essa daqui, traz uma esportividade mais na sua calibração de suspensão, do próprio motor, da direção e dos controles de tração e estabilidade. Essa versão aqui, apesar de ser uma versão esportiva, é uma versão mais familiar. A Limited Edition, apesar de vir com o motor T270 e Powered by Abarth, né, ele traz consigo uma configuração mais familiar, onde você tem um perfil mais SUV, sem abrir mão da esportividade. A versão Abarth, que a gente ainda vai avaliar aqui, traz já uma versão mais esportiva, com perfil mais fino, calibração toda direcionada para velocidade e para esportividade. Esse aqui até cara um SUV leve, uma rua de barro, uma rua de lama, pela sua altura, seu torque de ataque, sua frente mais alta, né? A altura dele do solo é bastante interessante. Ele encara bem, tem alguns vídeos aí na internet que você pode ver, que ele encara direitinho um off-road leve. Pessoal, o Fastback Limited Edition, ele está posicionado na terceira categoria. Vamos colocar assim, o Fastback Audace é o primeiro, é o de entrada com motor T200, o mesmo que ocupa o Peugeot e o Pulse. Na segunda categoria vem o Impetus, que tem um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de requinte, e essa daqui seria a próxima versão, a versão top de linha, que é a Limited Edition. Apesar de ter o nome Limited Edition, ela não é uma edição limitada. Ela é uma edição onde você quer ter um pouco mais de esportividade, sem abrir mão de ter um SUV. E esse aqui é um SUV bem interessante, que ele é chamado de SUV Coupé. Poucos carros têm essa categoria, tipo uma categoria nova que vem surgindo aí no mercado brasileiro. E o que seria um SUV Coupé? O SUV são carros que têm um mínimo de altura do solo, onde ele consegue encarar um off-road leve, né? Alguns encaram um off-road pesado, que são as versões 4x4, não dessa versão, mas de outros veículos. Ele tem essa traseira protuberante e ela tem essa caída, onde ela corta completamente o vento. Se assemelha um pouco aos carros sedãs, né? Só que com bastante altura, com bastante espaço interno, e essa caidinha aqui é para cortar o vento, né? O vento ele faz esse movimento aqui, ó, e esse mini aerofólio aqui, né, que a versão Abarth tem um bem maior, ela joga esse vento para cima e não ocasiona aquele turbilhonamento que faz com que aconteça uma frenagem no carro. Uma coisa muito sutil, mas que faz bastante diferença quando você está em altas velocidades, no consumo de combustível e na tocada mais esportiva. O Fiat Fastback ele traz essa traseira bastante imponente e bastante espaço no porta-malas. Tudo que um SUV precisa ter, né? A altura do solo muito alta, muito grande mesmo. Dá pra gente encarar aí umas calçadas aí, a nossa buraqueira aqui no nosso estado do Rio de Janeiro e muitos outros estados, né? Nenhum asfalto é sensacional. O porta-malas desse veículo, ele é tão grande, gente, que cabe até um maromba aqui dentro, como vocês podem ver. É um porta-mala de 600 litros. Isso daqui, gente, é um acessório que você compra por fora. Ele não vem com esse plástico, tá? Mas ele é bastante útil, vende na concessionária, vende no Mercado Livre. Você consegue comprar ele porque ele retém líquidos e impede que saia, né, que vaze, que manche o tapete, qualquer coisa, é uma proteção a mais. O porta-malas de 600 litros, ele é todo forrado. Ele tem esses ganchinhos aqui, que é para você comprar ou colocar alguma coisa, uma cesta, para poder prender mais nesse cantinho. A área é bem aproveitada, entendeu? Ela tem 600 litros, né, naquela medição dos bloquinhos. Ele tem um diferencial dessa tampa, que você pode retrair ela. Não é aquela tampa presa aqui em cima, né? É uma tampa que você recolhe ela, né? Você pode retirar também e você ganha um pouco mais de espaço aqui no porta-malas. A altura do solo na parte traseira, ele traz sensores de ré,
uma excelente câmera de ré, que a gente vai detalhar para vocês lá, a inscrição Fiat, a inscrição com seu nome Fastback, e aqui atrás, para ninguém esquecer, Turbo T270 Powered by Abarth. As lanternas aqui atrás, elas são todas em Full LED. Elas cortam aqui o porta-malas, se conectam aqui. Todas essas regiões aqui, elas acendem, tá? Tudo em LED, como eu disse. A inscrição Turbo T270 Powered by Abarth Fastback e o nome Fiat. Isso daqui na versão anterior, até o 2024, ela vinha escurecida, no tom escurecido, junto com essa parte metálica aqui também. Agora, ela traz tudo em cromado, um cromado bem brilhoso aqui e um metal como se fosse um aço escovado nessa parte aqui de baixo. Tem dois olhos de gato que não são funcionais, são só reflexivos, e aqui um simulador, né, como se fosse uma saída de escape, né, de um carro esportivo. Ele não traz o escapamento evidente, o escapamento é escondido, não aparece, é direcionado para baixo. Isso aqui é a roda traseira, são rodas de liga leve, aro 18, na medida 215/45 R18, 93V de velocidade bastante interessante para esse veículo, né? Necessário. Os pneus são da marca Goodyear e na roda traseira a gente tem freio a tambor, tá? Uma roda bastante bonita, ela é diamantada, né? Pintada em duas cores, em dois tons, com o símbolo da Fiat em preto. A lanterna invade um pouco aqui a lateral e o friso cromado do lado. A antena é aquela conhecida, né, barbatana de tubarão, que dá mais aerodinâmica e funcionalidade, né, a recepção dela é muito superior. Traz uns frisos cromados aqui correndo pelas portas traseira e dianteira. Ele tem luz de posição de seta aqui no retrovisor, a inscrição Limited Edition aqui na frente, na lateralzinha, né? A protuberância também do farol, ele cai para cá, para o lado de cá. Essa entrada de ar aqui, para refrigerar os freios a disco da dianteira, eles são funcionais, tá? Quando está na estrada, está descendo uma serra, esse vento entra e é direcionado para as pastilhas de freio. Por falar nisso, a dianteira é de disco ventilado. Possui um sensacional ângulo de entrada. E como ele tem uma pegada um pouco off-road, né? Esses plásticos aqui, eles são feitos para poder cascalho, pedra, quando você estiver em rua de barro, bater e não atingir a lataria. E ele vem acompanhando em todo o carro por 360. Em todo o entorno do carro possui esse revestimento de plástico que protege a lataria de cascalho, desses acidentes que podem acontecer nessa pegada um pouco mais off-road. Ele possui ainda sensor dianteiro, né, porque ele tem o ADAS, né, o ADAS não autônomo, mas ele tem bastante assistências. Possui o sensor aqui na frente de faixa, né, essa câmera ela vai visualizar a faixa e vai te orientar, inclusive na frenagem autônoma de emergência. Aqui na dianteira, gente, ele é totalmente full LED. Todos os faróis de neblina, farol de luz diurna, ele possui aquela linda, né, aquele DRL aqui na frente, que fica aceso na estrada, né, para poder você ter aquele posicionamento, né, na rodovia. Ele traz aqui também, na versão 2025, essa parte aqui em aço escovado, aqui também, que na versão anterior era um grafite escuro, né? Essa parte aqui também em aço escovado. Possui um aerofóliozinho aqui dianteiro, né? Que é para cortar o vento, né? Dar aquele ar de esportividade. O símbolo da Fiat também já é clareado no cromo, bem brilhoso. A bandeirinha da Itália. Isso daqui é tudo em black piano e bem funcional, tá? Todo abertinho para refrigerar o motor, potente motor T270 que esse carro traz. Tem sensor de estacionamento, né? Aqui na dianteira. Tem a câmera e vamos dar uma olhadinha aqui dentro desse capô, a máquina que ele traz. Aqui debaixo do capô, gente, ele traz um motor turbo 1.3 de 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina. É o mesmo motor que você vai ver no Jeep Compass, no Jeep Renegade e até o Commander. Se carrega esse carro, gente, imagina esse carrinho aqui como não deve andar. É um motor 1.3 turbo de 4 cilindros, ele possui 185 cavalos no etanol, 185 cavalos no etanol e 180 cavalos na gasolina. Mas essa diferença é um pouco imperceptível, porque em ambos os combustíveis ele traz para você
como diz o nome do motor, T270, 270 nanômetros de torque. Isso é muita força, gente, para esse carrinho aqui. Ele promete um consumo de 11,3 km na cidade e 13 a 14 na estrada. O consumo desse carro é pouco pessimista do Inmetro e eu já consegui índices um pouco maiores dirigindo esse carro nos testes. Ele possui varetinha, não possui revestimento acústico, mas nesse caso aqui, como ele tem uma pegada esportiva, eu entendo que esse é o objetivo do cara que conduz um veículo com uma pegada esportiva, que é ouvir o barulho do motor. E assim, gente, percepção minha, o barulhinho desse motor é bastante interessante. Ele lembra um pouquinho aqueles carros a diesel, né? Aqueles Jeeps. Não sei se porque ele equipa o motor da Jeep também, né? Ele é o motor que equipa os Jeeps, né? O Compass, o Commander e o Renegade. Então ele tem aquele barulhinho que é semelhante àqueles barulhinhos a diesel de carro Jeep, carro off-road. É bastante gostosinho de ouvir esse motor, principalmente em alta. Em alta já se diferencia um pouco, já dá aquela sensação de carro esportivo realmente. A chave é do tipo presencial e ela tem uns recursos bastante interessantes, como por exemplo, aqui você abre a mala dele dando 2 toques, aqui você ativa a buzina para encontrar ele no estacionamento, abre o veículo, fecha o veículo. E aqui, gente, isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante. Observa isso. O veículo tem que estar fechado, claro. E falando em veículo fechado, observe que ele tem o rebatimento dos retrovisores automaticamente quando você trava o veículo. Agora vamos ao recurso que eu mais gosto. Você dá 2 toques aqui, ó. Ele vai ligar o veículo para você naqueles dias mais quentes, já com o ar-condicionado ligado e todos os recursos já funcionais. Mas tem um pequeno detalhe, ele só vai funcionar se você entrar dentro do veículo com a chave de presença, né? Ele ainda está travado aqui, você tem que colocar a mão na maçaneta para ele abrir, entrar dentro do veículo e você tem que apertar o botão pisando no freio, senão você não consegue sair. Então fique despreocupado e pode usar esse recurso à vontade. Pessoal, com a chave presencial em seu poder, é só você enfiar a mão aqui dentro da maçaneta, que ele destrava o carro, abre os retrovisores e te dá acesso ao veículo. Aqui no interior do veículo, nós temos regulagem milimétrica de altura, de profundidade e para frente e para trás, né? Tudo de forma mecânica. A regulagem do volante ele possui de distância e de altura. É pequena, mas possui. O espaço aqui atrás é bastante interessante. Ele não tem um vão muito alto aqui atrás. Tem saída de ar-condicionado para os passageiros de trás. 2 entradas USB, uma tipo A e uma tipo C. Alto-falantes, né? O revestimento aqui da porta tem um soft touch, né, em couro com costura branca. Aqui é plástico duro. Aqui é um plástico com acabamento diferente, imitando um meio alça de carbono, fibra de carbono, mais ou menos, né? Mas é bem bonito. Isso aqui é em aço escovado. Aqui é plástico. Tem borracha dupla, né? Aqui. Isso aumenta o conforto interno, né, no rodar. Os alto-falantes são bastante interessantes. Tem um porta-copos aqui. Os bancos são de um couro muito interessante, muito gostoso, né? O visual aqui da traseira. Tem Isofix, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Um ponto de atenção desse carro é a altura do porta-malas. Ela é bem acima, ela abre bem acima da altura do carro. Então tem que sempre estar de olho em shopping center, né, nos locais que você levantar e abrir essa mala, para não encostar no teto ou naqueles sensores de estacionamento. Esse aqui é o visual do veículo, né, o visual do motorista. O volante com os controles de som, do computador de bordo, da mídia, né, um volante bastante confortável, todo revestido em couro costurado. A multimídia, gente, é gigantesca. Os controles aqui, o cockpit central, e a gente vai detalhar lá na frente para vocês. Aqui nesse painel central nós temos o controle de volume do som, para ligar e desligar o som, colocar no mudo. Isso aqui é o TC Plus, é um controle de tração específico quando você está em terra de lama, o carro está querendo atolar, ele impede que o carro atole e controla para você não fazer besteira no off-road. Esse off aqui é para desligar a multimídia,
Esse botão off é para você desligar o sensor de ré, aquele barulhinho que fica fazendo, né? Aqui é para desligar o controle de faixa, que esse carro tem controle de faixa, com correção autônoma, travamento e destravamento da porta, indicador dos airbag do passageiro, você pode desligar quando você não estiver carregando o passageiro. Esse daqui é aquele conhecido que tem desde o Opala 6072, que é o alerta. Ar-condicionado automático, né? Ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado. Aqui a recirculação de ar, o máximo desempenho em resfriamento do vidro dianteiro e traseiro, e aqui o resfriamento do vidro dianteiro e traseiro. Aqui é o controle de temperatura com dupla função. Quando você clica uma vez, ele controla o vento, quando você clica de novo, ele controla a temperatura. Na porta dianteira também temos aqui um aço escovado, tanto nessa parte aqui, com um toque bem gostoso. Aqui também é uma maçaneta com aço escovado. Um belo acabamento em plástico. Apesar de todo mundo criticar, eu gosto bastante de plástico, sempre falo isso. Aqui um plástico diferenciado, né, com um toque mais gostosinho, né, de você pegar. Aqui é um revestimento em couro, os alto-falantes e um porta-copos, que eu acho um pouco disfuncional, mas eu acho que atende, né? Um porta-trecos. Aqui, outro porta-trecos. Esse é o diferencial do ano 2024 para o 2025. Aqui tem revestimento em couro. Isso aqui era um plástico rígido, né? Na versão 2023-2024. É sensível ao toque. Aqui um plástico touchscreen bastante interessante. A plaquinha indicando Powered by Abarth, né? Limited Edition. Isso é bem interessante, tem espalhado pelo carro todo. Aqui na frente ainda nós temos carregador por indução para celulares que possuem esse mecanismo. E uma coisa bastante interessante é que esse carregador por indução, existe aqui um resfriamento. O ar-condicionado, independente da temperatura do ar, vai sempre estar jogando um arzinho frio para cá. A gente tem aqui ó, um acabamento que imita aço escovado, aqui é de plástico, tá? Esse cockpit bem protuberante. Aqui esse porta-copos ele é removível. E você tem lá dentro um porta-trecos com bastante espaço. Muito espaço aqui dentro para você guardar coisas. Tem aqui encosto de braço, né? Que ele avança para ambos os passageiros. Ele fica bem centralizado. E aqui tem um porta-trecos bem profundo. Onde você pode ainda guardar bastante coisa. Ainda aqui no console central, né? O câmbio, né? Câmbio automático de 6 marchas. Aqui você desliga aquele função Start-Stop. O Auto Hold, que é um recurso bastante interessante, onde você para no semáforo de trânsito, você para nos locais e você não precisa ficar com o pé no freio. Ele segura o carro automaticamente. Isso funciona em subida e descida e também funciona como assistência em rampa, tanto para descer quanto para subir. Freio de mão elétrico, eletrônico, não tem mais aquela alavanca, né, dos carros mais antigos. Isso é bem moderno e bastante usual. Temos aletas para passagem de marcha, né? Aqui sobe, aqui desce. Aqui os controles do painel digital. O painel é 100% digital para chamada telefônica, comando de voz, desligar a chamada. Aqui os controles do piloto automático. Não é adaptativo, ele só vai frear sozinho e controlar a faixa, mas ele sempre vai pedir o seu acompanhamento. É um carro que depende do seu acompanhamento. O ADAS dele não é autônomo. Aqui o controle de velocidade e aqui é o descontrole de velocidade. Esse botãozinho aqui, quando você aperta, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele funciona mesmo, tá? Ele coloca o carro no modo turbo, no modo esporte, né? Modo turbo não, modo esporte. E o bichinho fica realmente envenenado. Esse Poison aqui é de verdade. E eu vou falar para vocês, muita gente fala no YouTube aí que o Poison desse carro não funciona. Cara, desculpa. Você tá com o pé no acelerador, já testei isso diversas vezes. Você está com o pé no acelerador, naquela mesma proporção de aceleração. Você está lá uns 60, 70 por hora. Quando você aperta esse botãozinho, o carro vai subindo o giro, ele vai aumentando a velocidade de uma forma que dá uma certa emoção sim. Desculpa. Eu nunca dirigi uma Lamborghini, uma Ferrari, mas esse aqui é o mais esportivo que eu dirigi até agora. Estou precisando dirigir carro, hein, galera? Me mostra aí então, se vocês têm tantas essas críticas com esses carros, me convida para dirigir o carro esportivo de vocês. Como a chave é presencial, a partida é por botão, né? Start-Stop. Você aperta aqui, ele vai ligar, acompanhando o freio, ele liga o motor. Agora vamos falar um pouquinho desse lindo painel. Quando você aperta aqui o botão,
ele vai ligar o painel. Tem essa recepção de boas-vindas, né? Deixa eu fechar a porta aqui para ele parar de indicar que a porta está aberta. E ele bota aqui para você, ó, acionar o pedal do freio para ligar o motor. Vamos ver os recursos que nós temos aqui no painel, que é 100% digital. Aqui nós temos a temperatura de arrefecimento do motor. Isso tudo aqui, gente, é configurável, tá? Aqui nós temos o controle de faixa, você pode botar o que você quiser aqui, a tela inicial, a hora. Lá atrás, aqueles 3 cintos de segurança são os traseiros. Ele vai indicar lá atrás quem for colocando o cinto para você. A data e o odômetro total. Lá no cantinho, a gente tem o nível de combustível e alguns outros indicadores. Passando aqui para baixo, nós temos os percursos, percurso B, percurso A. Você pode criar quantos percursos aqui você quiser. Aqui tem um histórico de consumo, ó, como eu disse para vocês. A cada percurso de trecho de 20 km, ele calcula para você e diz, ó, tem índices ali ó, de 12.6, 12.3, 10.8, 7.4, 10.6, isso tudo na cidade, tá? Descendo aqui para baixo, nós temos a assistência de direção. Do lado de cá, isso aqui é bastante interessante. É a performance em tempo real, a potência do motor, o percentual de uso do turbo e a força G. E embaixo um pequeno conta-giros e em cima ele te mostra a quilometragem. Aqui é o tempo de revisão, esse caso aqui falta 9.000 km ou 352 dias para a próxima revisão. Aqui a pressão de temperatura dos pneus, ele calibra, ele vê, quando você calibra, você dá o ok aqui, ó, ele começa a encher e ele vai zerar quando encher ali o ok. Então você toda vez que calibrar, você coloca, ele vai indicar aquele como normal. Qualquer variação ele vai te indicar aqui, fora da normalidade. Assistência de direção, que eu já mostrei. Aqui, alerta de velocidade, você pode programar. Ligar e desligar o airbag do passageiro, caso você não esteja tripulado com o passageiro. Aqui as configurações. Configurações principal, né? A tela principal, onde você pode modificar as coisas que tem no painel, ó, a data, tudo que está configurado aqui, você pode modificar. Aqui você configura a iluminação do painel, o brilho, a quantidade de brilho, e essas luzes laterais aqui, ó, você pode desligar e ligar ela. Tá vendo? Você pode apagar ou ligar. Elas interagem também quando você liga o modo Poison. Ela perde essa cor mais nobre, né, mais cintilante, e ela fica uma potência absurda. Fica toda vermelhinha lá. É como se tivesse sido realmente envenenada pelo escorpião. Aqui, as configurações de som, o volume do som aqui interno do veículo, né? Restaurar configurações de fábrica e voltar para o menu principal. Voltando aqui para o painel de dirigibilidade, a gente tem o conta-giros, né, normal, com a quilometragem no meio, né, a velocidade no meio. A gente tem o econômetro, aquele famoso econômetro que a Fiat sempre trouxe. Conforme você vai acelerando, ele vai mostrando para você se você está consumindo muito ou pouco combustível. E tem esse aqui mais nude, né, que só tem a velocidade e o indicador de marcha. Agora eu vou mostrar para vocês como ele faz com o modo turbo, o modo Poison, né? Ele fica vermelho, ele aumenta o giro para vezes 10 em vez de vezes 1000. E ele fica vermelhinho, aquelas luzinhas de posições ali, ó. E aqui, gente, uma passada rápida pela multimídia da Fiat, que todo mundo já conhece, né, de todos os carros da Fiat, do grupo Stellantis. Aqui é o menu principal, onde você configura, coloca o que você quiser aqui. Ele é bastante configurável. A parte de som, onde você pode controlar AM, FM, entrada USB ou o celular conectado. Aqui é os controles do ar-condicionado, você pode mexer aqui, como também pode mexer aqui. Quando você mexe aqui, ele joga para cá e você também pode configurar aqui no touch. Ele tem GPS nativo. GPS nativo, gente. Isso é muito bom quando você está sem sinal do celular, sem o Waze. Esse funciona só via satélite, não precisa de internet. Aqui o Apple CarPlay sem fio. No caso aqui não está conectado porque a gente está usando o telefone. Mas ele entra aqui nessa aba. Tudo que você configura no seu telefone aparece aqui nessa aba. E aqui os controles do carro, que tem muita coisa para modificar. Você pode ver aqui que tem controlar as navegações do perfil, né? O perfil tem um perfil, você pode botar vários perfis que já ficam pré-configurados. Todas as assistências aqui eu deixei ligada para a gente fazer os testes. A gente tem aqui o controle da tela, onde a gente traz o idioma, modo de tela, unidades de medida.
e tal. Aqui, segurança e assistência. É aqui que você controla tudo. Controle de frenagem autônoma. Você liga ou desliga e você coloca a precisão, né, muito longe, perto ou próximo. Aqui. A gente tem aqui o Park Assist, que você pode botar visual sonoro, só som. Controle de faixa adaptativo, né? O controle de faixa ele corrige mesmo. Você só consegue trocar de faixa se você ligar a seta, senão ele fica teimando contigo ali, não deixa. Você pode ligar, ele avisa cedo, avisa tarde, avisar muito cedo. A intensidade do controle eu deixo sempre no alto, que eu acho bem interessante, eu adoro essas tecnologias. O volume do Park Assist dianteiro, do traseiro, que ele tem sensor na dianteira e na traseira. Todos os controles por aqui, ó. Tem um controle aqui. Uma coisa bastante interessante é essa aqui, ó. Você quando está dirigindo, você pode chegar nessa tela aqui, você pode botar na tela inicial, câmera de visão traseira. Mesmo sem engatar ré, você consegue ver lá atrás do veículo. Então, tipo assim, eu tô desconfiado, alguém está chegando, se aproximando, você bota lá para ver o que está acontecendo. Até mesmo se o cara está encostando no teu carro. E aqui para desligar a terra. O percurso A, percurso B, todos os cálculos que você viu aqui no painel, aparece aqui também. Se você criar um terceiro percurso, vai aparecer aqui também. Ó. Ele está contando em tempo real, como eu estou parado aqui, se ele está calculando. Se o motor tivesse ligado, estaria gastando alguma coisa. Ele estaria calculando isso aqui para a gente. E aqui, uma visão geral de todos os aplicativos. Aqui você pode navegar por todos os controles, modificar tudo que você precisar, rádio, telefone, USB, usuários, perfis de motorista, tá tudo aqui na multimídia, uma multimídia bem completa, com uma tela bem grande e não dá nenhum reflexo, né? Nenhum reflexo de sol. Isso aqui você consegue enxergar muito bem durante uma estrada, durante a viagem. Ele possui retrovisor eletrocrômico, onde você pode ligar ou desligar esse recurso. Aqui em cima nós temos uma lâmpada de LED, esse carro é totalmente full LED. E aqui a lâmpadazinha que você pode deixar desligada, ligando quando você abrir as portas e totalmente ligada. E aqui atrás tem uma luzinha individual, que é só para o passageiro do banco traseiro. Aqui nós temos espelhinho de cortesia, não tem iluminação, não tem tampinha. Alça PQP para todos os ocupantes. Para o motorista, tem uma coberturazinha, né, para não confundir com o espelho retrovisor quando você estiver dirigindo. Você usa isso aqui, na verdade eu nunca usei na minha vida, mas tem. Como diz um amigo nosso, que a bunda não faz falta. E a câmera de ré para vocês, né, possui aquele recurso que você pode, né, ele vai apontar para você aonde o veículo está indo, se vai encostar em alguma coisa, a zona verde, a zona amarela, a zona vermelha, conforme você vira o volante, ela se modifica. E você pode dar um zoom para ver bem de pertinho aonde você está passando e retornar para a câmera normal. Aqui em funcionamento o Fastback Abarth Limited Edition, um recurso bastante interessante que ele tem é o farol alto automático. Então ele modifica de acordo com a luminosidade, com o sol de dia, ele apaga sozinho, ele acende sozinho e ele também modifica a intensidade quando você está na estrada para não ofuscar a vista do passageiro, do condutor que vem contra você na sua direção. Se não tiver ninguém vindo, ele fica com o farol alto. Se tiver alguém vindo, ele diminui só o lado onde está recebendo, onde está passando o veículo. Ele também tem sensor de limpador de para-brisa. Quando cai aquela primeira gotinha de chuva, começa a molhar, ele sozinho liga e aumenta a intensidade no modo automático para você e você não precisa ficar controlando o limpador de para-brisas. Ele também possui um recurso bastante interessante. Quando você vira o volante para a esquerda, ele acende essa luz aqui, o farol de neblina. Apesar de ser pequenininho, ele ilumina bastante. Então, se você virar o volante para a esquerda, ele acende o farol de neblina para a esquerda. Se você virar para a direita, ele vai acender o farol de neblina para a direita, para iluminar a sua passagem, né, o seu ângulo de manobra. Ele ilumina bastante interessante para você enxergar direitinho para onde você está indo, locais que são mais escuros e tal. E por falar nisso, por você estar em um local mais escuro e você não está enxergando, se você estiver no local que não tem iluminação, quando você descer do veículo, ele tem essa iluminação aqui, ó, embaixo do retrovisor, que ilumina tanto para o passageiro quanto para o condutor, quando você abre a porta. Se tiver escuro, ele vai acender essa luzinha aqui para você,
Aqui, ó, ela está acesa e ela ilumina aqui o chão para você ver onde você está pisando, onde você está descendo. E esse carro aqui, como os carros da Jeep, tem alguns easter eggs. Ó. Aqui tem um easter egg falando sobre a sua tocada off-road, né? Aqui, na traseira, a gente tem o easter egg do fastbackzinho aqui, miniatura. Temos um easter egg aqui, que é o mesmo lá da frente, né, da tocada off-road dele, aqui na dianteira. Aqui no para-brisa, eu encontrei também esse easter egg aqui, o carrinho de frente, né, um fastbackzinho. E aqui atrás, na tampa da mala, eu ainda estou achando alguns easter eggs, mas aqui a gente possui a sua tocada familiar, né? A mala que você pode botar bastante coisa, pegar aquela praiazinha, e tá tudo espalhado pelo carro aí. Se você achar algum, comenta aí onde é que você achou. Aí galera, com vocês o assistente de faixa funcionando, ó, tá vendo? Toda vez que ele encosta na faixa, ele vem aqui e corrige automaticamente, ó. Vou forçar um pouquinho aqui, ó, ele corrige sozinho, dá pra vibração no volante. Entendeu? Agora vamos dar uma olhadinha nesse modo Poison. Vocês estão vendo, né? 72 km por hora, não vou mexer o pé no acelerador. Apertando o modo turbo. Poison, olha como é que o bichinho engrossa, meu irmão, ó. Sem mexer no acelerador. Ó. Depois disse que esse carro não tem a pegada esportiva. Até tirei o pé aqui, ó. Vamos tirar esse modo que ele é meio perigoso. Ó, alerta de colisão. Ele te avisa, mas ele também te pede para assumir o controle. Mas ele dá uma catucada bonita no freio. Agora, o assistente de faixa em funcionamento. Larguei o volante. Ele está corrigindo, a gente está numa curva, mas ele pede para você botar as mãos no volante. Só para de avisar quando você coloca a mão. Ele está autônomo, mas ele corrige e detalhe, ó. Vou tentar trocar de seta de faixa aqui, ó. Ele não deixa. Ele me devolve para a faixa. Ele só vai permitir que eu troque de faixa se eu ligar a seta. Aí desligo o assistente e eu consigo trocar de faixa. Isso é bastante interessante, isso auxilia muito, principalmente esse alerta de frenagem durante uma viagem, para você não se distrair em nenhum momento. Ele te dá todos os alertas e não deixa você dirigir sem estar com as mãos no volante. Uma coisa que eu gostei bastante nesse carro são os tetos pretos. Isso dá uma esportividade e evita que suje, né, a longo prazo. Ele é todo enegrecido por dentro, tem toda uma sofisticação. E esse painel é sensacional, é bonito demais e muito funcional. E uma coisa bastante interessante que ninguém relata nesse veículo é que, por exemplo, eu estou sem o cinto de segurança aqui engatado. Alguns recursos não funcionam para poder você colocar o cinto de segurança. O auto hold não funciona se você tiver com o cinto de segurança não engatado, ele não funciona. O carregador por indução também não funciona com a porta aberta ou o auto hold. Eu entendo que o auto hold não funcione por um simples motivo. Você pode estar simplesmente manobrando. E na hora que você está manobrando o veículo, não é interessante que o auto hold esteja funcionando, porque vai ficar dando aquelas travas durante as manobras de ré, você andar para frente, andar para trás, entendeu? Eu acredito que seja por isso. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, e se puder deixar aquele joinha, aquele like, eu agradeço a vocês do fundo do meu coração. E aguardem aí que vem mais novidades por aí. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Fastback Limited Edition T270. No detalhe para você. E o veredito final. Eu teria ou não teria esse carro? Esse eu teria. Com certeza eu teria esse carro. Então, galera, não deixe de se inscrever, compartilhar para todo mundo que vocês querem, ou quando vocês verem que alguém vai comprar esse veículo, manda para eles verem no detalhe se realmente vale a pena. Manda para ver se é no perfil, porque é interessante ter esses canais no YouTube para a gente avaliar e ver se realmente é o que a gente quer. Porque depois que você comprou, amigo, já era, já está contigo. Então, gente, manda para todo mundo que está pensando em comprar um carro desse, manda para o pessoal, manda para todo mundo.